Bom, agora há pouco a gente falava sobre o trabalho dos bombeiros no centro aqui de São Paulo, o prédio que desabou na semana passada. E nessa semana foi divulgada uma informação, uma estimativa indicando que para acabar com o déficit habitacional aqui em São Paulo seriam necessários os investimentos da ordem de 46 bilhões de reais. E para falar mais sobre esse assunto está conosco o ministro das Cidades, atendendo a Jovem Pan, Alexandre Baldi. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes. Ministro, o que o poder público deveria fazer para esse setor? Porque o que se vê é que muita coisa avançou, só que ainda há um déficit muito grande, não só em São Paulo, mas também no Brasil. Vide, por exemplo, que o Minha Casa Minha Vida tem pouco destaque aqui em São Paulo. O que deveria ser feito efetivamente para amenizar esse problema, ministro? Olha, na realidade, você tem um dos grandes problemas no país, o desafio de diminuir o déficit habitacional. A nossa expectativa é que o déficit habitacional hoje esteja em aproximadamente 6 milhões e 100 mil brasileiros. Mas hoje o programa já passa por várias reformulações, já passou por algumas retomadas. Importante frisar que existem certos movimentos e existem outros que possam, é claro, deturpar aquilo que foi um dos mais importantes programas habitacionais. Por isso que essa retomada que foi realizada depois de 3, 4 anos de muita paralisia, só neste ano de 2018 nós já conseguimos liberar a contratação de mais unidades para famílias de baixa renda do que todo o ano de 2017 e 2016 juntos. Então isso é importante. Com certeza, existem vários fatores, a retomada de prédios ocupados irregularmente, a retomada de projetos para que nós possamos reformar unidades da União, de prédios da União, também um diálogo com o patrimônio da União. Enfim, são várias vertentes que estão sendo agora atacadas para que possam, é claro, com planejamento, para que não falte recurso, como faltou no passado, Sim. E que se faça, sim, a construção de novas unidades. Ministro, ontem nós noticiamos aqui, bom dia, né, ministro? Nós noticiamos ontem aqui que o Minha Casa Minha Vida destinou apenas 8% das moradias construídas em São Paulo para a parcela mais pobre da população. Como explicar isso? Então, Marco, você tem que avaliar que isso, ano a ano, tem todas as suas alterações. Como lhe disse, somente neste ano de 2018, nós já superamos 2 anos em conjunto. Quer dizer, 2016 e 2017, nós já conseguimos, em 2018, superar as unidades que foram liberadas para as famílias de baixa renda. Uma semana antes da triste tragédia que nós tivemos em São Paulo, eu estive no gabinete do prefeito Bruno Covas liberando quase 2.726 unidades habitacionais somente para famílias de baixa renda. Então, nesta única liberação, nós conseguimos superar os 2 últimos anos. Agora, é claro que existem diversas dificuldades e uma delas é que o custo da área, o custo do terreno em São Paulo, ele é muito superior. Então, cada vez mais desafiador nós conseguirmos construirmos novas unidades na cidade de São Paulo e claro, não só em São Paulo, mas nos grandes centros. O Rio de Janeiro passa pela mesma dificuldade, Belo Horizonte passa pela mesma dificuldade, por isso que nós estamos há 3 meses buscando a identificação dos prédios urbanos, urbanos que estejam ocupados irregularmente ou desocupados, para que sejam possíveis, dentro da legislação do Corpo de Bombeiros, dentro da legislação das prefeituras atualmente, em termos de todas as cobranças que são hoje necessárias, para reformá-los e colocá-los para a habitação social. Qual é o déficit habitacional do Brasil, ministro? Em torno de 6 milhões e 100 mil unidades habitacionais. E o senhor está construindo quantas? Este ano nós já liberamos 650 mil unidades habitacionais. 10%. E temos em torno de 440 mil unidades em andamento. E haviam, quando da nossa entrada, 75 mil unidades paralisadas. Então, nós já estamos próximos de retomar 52 mil unidades que estavam paralisadas, inclusive uma Imperatriz do Maranhão, com enchente, com todas as situações que foram muito colocadas pelos meios de comunicação, e também estamos buscando essa reforma dos prédios que estão desocupados ou ocupados irregularmente em todo o país, mas principalmente nos grandes centros urbanos. Outra pergunta, ministro. Esses recursos que o senhor tem são a fundo perdido? Quer dizer, o senhor faz a unidade e não cobra nada do pobre? Como é que é isso? Existem
4 faixas do programa, todas elas são cobradas da família do morador uma prestação. O início da prestação da família que é de baixíssima renda, por exemplo, do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, é uma prestação mensal de R$80. As únicas famílias que não têm nenhum tipo de oneração são as famílias que são reassentamento, calamidades e situações de moradia de risco, condições subhumanas ou em áreas de risco. Então, essas são, quando de fato reassentadas, elas não são cobradas qualquer tipo de prestação. Todas as outras demais, que são praticamente 85% a 90% do volume das aquisições das moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, são sim cobradas as prestações. Rapidamente para fechar, ministro, desculpa, Josival, a Denise tem uma questão. Ministro, todos esses programas se referem à aquisição da moradia. A gente sabe que a boa parcela dessa população carente por lugar para morar não tem emprego, não tem vínculo empregatício, não tem uma renda mensal. Não haveria possibilidade de um programa de aluguel mesmo dos imóveis para uma liberação mais rápida em determinados locais, aluguel baixo, porque a necessidade mesmo de aquisição do imóvel? Olha, existem diversos estudos e diversas análises que são feitas, porque essas liberações que nós fizemos para a Prefeitura de São Paulo, a título de exemplo, há 2 semanas, são justamente para atender as calamidades. São aquelas que as famílias não irão pagar a prestação para poder utilizar os seus imóveis, pelo fato de que serão reassentadas por estarem em áreas de risco ou por estarem em reassentamento por obras, intervenções, enfim, qualquer motivo que o seja. Mas é claro que uma prestação de R$80 mensais é uma prestação que, na visão de muitos que são muito entendedores da área de habitação, é uma possibilidade realista. E é quando nós deixamos pelo menos 20% das unidades habitacionais para serem construídas em áreas de risco ou para famílias que são em condições subhumanas de moradia, nós ainda temos um desafio enorme por parte de cadastros que são realizados em grande parte pelas prefeituras municipais, porque nós temos que entender que o Brasil é um país de muitas disparidades. Então, a realidade da Prefeitura de São Paulo é muito, claro, acima de diversas outras. E o Ministério das Cidades, ele trabalha com 5.570 municípios em todo o país. Então, nós estamos agora criando um cadastro nacional dos beneficiários para justamente também não haver uma deturpação ou não haver também qualquer tipo de utilização indevida dessas unidades da baixíssima renda por famílias que não tenham essa renda apropriada. Ministro das Cidades, Alexandre Baldi, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, ministro. Eu que agradeço a vocês, agradeço a Jovem Pan, um bom dia e um abraço.